No ano passado, eu tive o privilégio de ir diante do trono em Jerusalém. Jerusalém é aquela cidade que impacta. Existem lugares ali em Jerusalém que o coração da gente se derrete. E um deles é exatamente no jardim do Getsemane. No jardim do Getsemane ainda existem algumas oliveiras milenares. O tronco enorme, quase do tamanho desse púlpito aqui. E que até hoje ainda produzem azeitonas. Mas foi ali no jardim do Getsemane, o lugar chamado lugar da pressão. Getsemane significa isso, a pressão. Porque ali era que eram trazidas também as azeitonas e elas eram espremidas. Pressão, pressão, pressão. E ao lermos esse texto, coloque sua mão sobre ele. A partir do verso 39. Coloque seu dedo em cima do versículo 29. Pode colocar o seu dedo aí, 39. E diga assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, no nome de Jesus. O verso 39 diz: e saindo foi, como de costume, fale comigo, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Pai, que nesta hora, tua palavra que é viva, eficaz, poderosa, temos feito a nossa confissão de fé no poder da tua palavra, Senhor. Que ela nos edifique, nos console, nos exorte, que ela possa trazer salvação aos perdidos e esperança aos corações. Conceda ao pregador, ó Deus, graça, tua unção, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. Quando olhamos o ministério de Jesus, não foi um ministério pontuado, não eram alguns fatos que aconteciam aqui e ali, era algo constante, linear. E o momento aqui do Getsemane não foi um momento único. Aconteceram várias vezes quando Jesus Cristo chegou naquele lugar. E diz aqui o texto: e saindo foi como de costume.
Não foi a primeira vez que ele foi ali. Aqui está registrado a última vez que ele esteve no Getsêmani. E Getsêmani significa o lugar da pressão. É o lugar onde as coisas são espremidas, as azeitonas eram espremidas ali. E diz o texto: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Mas que tipo de tentação? A pressão traz tentação. Os momentos quando mais somos tentados é quando estamos sendo espremidos. As tentações, elas afloram, brotam. Getsêmani é lugar de tentação, é o lugar da pressão, e a pressão provoca exatamente as tentações. E diz aqui o texto, verso 41, ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia é quando você está sendo realmente prensado. Agonia. Ele orava mais intensamente. Na agonia é exatamente o momento, a hora da oração ser mais intensa, nas pressões da vida. E ali o Senhor orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Mas no verso 45, e levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Hoje, eu quero falar com os irmãos sobre esse tema, o poder da pressão. O poder da pressão. A pressão é exatamente uma força agindo ininterruptamente na vida do crente, comprimindo, apertando, através de tantas circunstâncias. Quando falamos de pressão, estamos nos referindo àquelas situações de angústias, de frustrações, de sofrimento, e muitas vezes dores causadas por tribulações, por perdas, por adversidades, qualquer outro conflito, desafios da vida que provocam pressões. E as fontes dessas pressões são mais diversas. Muitas delas são causadas pelo diabo. Outras são causadas pelo pecado que nos assedia. E muitas vezes outras são geradas pelas pessoas que estão ao nosso redor, ou pelo ambiente que nos envolve. Na verdade, irmãos, as pressões são uma das estratégias mais eficazes de Satanás para obrigar ao crente a desistir dos seus objetivos, a abandonar, a deixar. Há vários tipos de pressões. Existem aquelas pressões assim, nós podemos dizer as sutis. Muitas vezes em forma assim, de alguns conselhos bem intencionados. Como para Jesus, quando Pedro disse: Senhor, isso nunca vai te acontecer. Quando Jesus falou: eu vou para Jerusalém, lá eu vou ser morto. E Pedro intervém e disse: olha, isto nunca vai te acontecer. E Jesus foi tão incisivo nessa pressão quando ele disse: afasta de mim, Satanás. Existem aquelas, eu posso dizer assim, mais astuciosas, em formas muitas vezes de vantagens, que chegam. Existem aquelas ostensivas
que chegam assim, em forma de repreensões. Meus irmãos, de uma forma geral, se pudermos olhar por essa maneira assim, sabe, as próprias circunstâncias da vida, também elas exercem sobre nós tantas pressões no casamento, no trabalho, no ministério. Aqueles que são líderes de células, sabem as pressões que eles sofrem. Aqueles que estão envolvidos diretamente no ministério, sabe que o ministério é uma fonte de inúmeras pressões. Eu não sei explicar tantas coisas. Independentemente da sua origem, sabemos que Deus permite que elas nos persigam. Principalmente por 3 motivos. Por que Deus permite as pressões sobre a nossa vida? E o primeiro motivo que eu posso afirmar é que a pressão mostra quem somos. Nós só conhecemos as pessoas e a nós mesmos quando estamos debaixo de pressão. Quando você olha, está tudo assim, tão soft. Mas no momento da pressão, você se revela. A pressão mostra a nossa própria realidade. Nós só podemos conhecer tão bem uma pessoa quando aquela pessoa está vivendo sob pressão. Não se pode avaliar alguém no dia de festa, no dia que ele está ganhando abraços, beijinhos, parabéns. Não. Mas com certeza, as atitudes, as reações de uma pessoa serão bem mais avaliadas diante das adversidades. Muitos que na aparência você olha assim, são espirituais, são firmes, quando tudo vai bem, mas quando pressionadas, essas pessoas nos surpreendem em suas atitudes. Quando você olha para Jó, quando a pressão veio sobre ele de uma forma assim, tão terrível, seus negócios faliram, sua família ficou, os filhos foram mortos, por fim ele perdeu sua própria saúde, quando ele estava ali debaixo de tantas pressões, a própria mulher dele volta e diz: Jó, amaldiçoa Deus, morre, acabe com tudo, Jó. Para a mulher dele era muito fácil ser esposa de um homem rico, ter filhos maravilhosos, ter muita saúde. Mas quando a pressão veio, aquela mulher, ela disse: acabe com tudo. A Jó guardou no seu coração uma certeza. Ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Meus irmãos, a atitude do mundo é relevar, justificar uma ação feita debaixo da pressão. Mas a postura de Deus é exatamente o contrário. Deus deseja nos conhecer exatamente no meio da pressão. As palavras que falamos assim no dia do nosso aniversário, ou no dia de festa, não é? Tem pouco valor para Deus. O que Ele aprecia ouvir mesmo é o que falamos quando estamos de cabeça quente, no meio da pressão. Ou seja, o que nós falamos, é tremendo isso. Quando esquentamos a cabeça, apelamos, perdemos as estribeiras, acabamos mostrando a nossa própria realidade. Em 1 Coríntios, capítulo 3, abra comigo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de números 12 e 13. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 12 e 13. Nós somos a casa de Deus, igual temos aprendido. Somos o templo do Senhor. E nós estamos sendo edificados. Olha o verso 12. Contudo,
Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo que provará. O próprio fogo provará. O próprio fogo provará. Ou seja, nós como casa de Deus, olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, eu sou casa de Deus. Nós sabemos disso. Somos o templo do Espírito do Senhor. E diz aqui a palavra que esta casa nós somos esta casa e somos edificados com materiais diferentes. Aqui o texto nos diz, ele alista aqui 8 tipos diferentes de materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno. Esses materiais não somente se referem às nossas obras, mas também a nós mesmos. Muitos de nós temos a realidade do ouro, da prata, das pedras preciosas. Outros são como madeira, palha, feno. E a palavra de Deus nos diz que há um fogo que vem para testar a nossa realidade. Esse fogo é o fogo da pressão. O fogo vai realçar o ouro, a prata, as pedras preciosas, fazendo ficarem cada vez o quê? Mais puro, mais puro. Agora, aqueles que são semelhantes à madeira, à palha e o feno, eles não são capazes de resistir à pressão do fogo. Eles são completamente consumidos. É interessante observar que Deus aqui, Ele não está enfatizando a quantidade, sim a qualidade. Mesmo em menor quantidade, o ouro é mais precioso do que muita palha, do que muito feno. O fogo é o grande teste na vida do crente. Na verdade, o fogo testa o nosso valor espiritual. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, a pressão mostra o que somos. Muitas vezes, irmãos, não, agora é o que estou falando. Muitas vezes, para sarar uma ferida, o que o médico faz? O médico tem que espremê-la. E Deus também permite nos passar pela prova do fogo, para mostrar a nossa realidade espiritual. A grande lição que um homem de Deus deve aprender é esta. E quando eu falo homem de Deus, alguns imaginam que o homem de Deus é só o irmão que está aí ao seu lado. Não, você é esse homem de Deus. E você precisa saber como lidar com a pressão. A segunda coisa, a pressão produz realidade. Vamos falar juntos? Outra vez. A pressão não possui apenas, irmãos, o poder de mostrar o que somos. Ela também pode gerar realidade onde antes não existia. Eu não vou pedir a uma irmã para trazer aqui à frente um anel de brilhantes, porque eu não sei onde eu vou colocar tantos anéis aqui. Mas nós podemos usar exatamente o carvão e o diamante como exemplos. A composição química do diamante é a mesma do carvão mineral. Tanto o diamante como o carvão mineral, os dois são compostos de carbono. O que torna diferente é o fato que o diamante foi submetido a altas pressões e temperaturas durante milhares de anos. E isso mudou a consistência da sua natureza. A mesma coisa acontece com o crente. Muitos podem possuir a mesma composição espiritual, mas revelam, apresentam realidades diferentes.
É exatamente a combinação desses 3 elementos: fogo, pressão e tempo, que produz uma mudança tão radical. Fogo, pressão e tempo. O carvão mineral tem a mesma natureza, carbono. Mas se você olha o diamante, ele passou pelo fogo, pela pressão e por um tempo que só Deus sabe quanto que foi. Não há como substituir, irmãos, essas realidades. Deus desejou infundir em nós a mesma natureza do diamante. Porque nós recebemos a sua natureza, somos seus filhos. Nós temos a mesma natureza dele, somos seus filhos. Mas assim como o carvão e o diamante possuem a mesma natureza, mas realidades diferentes, isso acontece conosco também. Somos filhos dele, mas falta-nos a mesma realidade que ele possui. Deus então permite que nós passemos por muitas pressões durante um longo tempo, a fim de que esse carvão torne-se diamante. Deus usa a pressão para nos transformar. Em outras palavras, é o nosso próprio processo de crescimento. Não há crescimento em Deus sem fogo e sem pressão. As pessoas tornam-se diferentes, irmãos, depois de um longo período de provas, de tribulações. Não há ninguém que continue sendo a mesma pessoa depois de ter encarado a morte pela frente. Eu posso dar esse testemunho. Depois que eu tive um infarto, a vida para mim tem outro sabor. Ontem eu estava visitando meu sobrinho, que passou por um acidente, ficou todo quebradinho. Ele vai dar o testemunho dele aqui. E quando ouvir o testemunho dele, o valor que ele dá à vida. Aqueles que passaram pelo vale da sombra da morte, ele fica impregnado de um sabor diferente, a vida é outra. Nós não podemos subestimar, irmãos, o poder das pressões em nossa vida. Deus permite as pressões em nossas vidas, tanto para mostrar a nossa própria realidade espiritual, quanto para produzir a realidade que Ele deseja em nossa vida. A terceira razão da existência das pressões é que a pressão produz poder. Vamos falar? A pressão produz poder. Meus irmãos, existe uma relação muito íntima entre pressão e poder. Muitos de nós temos buscado o poder de Deus, mas nós não entendemos que o poder do Senhor é resultado da pressão. Muitos têm pedido poder a Deus, mas não sabem o que realmente estão pedindo. E muitas vezes quando Ele pede poder ao Senhor, Deus permite, Deus envia mais pressão para produzir poder. Vamos tomar um exemplo aqui, bem do natural. Quantas mulheres temos aqui? O que eu vou falar agora, vocês mulheres são catedráticas. Vamos tomar, por exemplo, as leis da natureza. Se você, minha irmã, levar uma panela com água ao fogo, vai produzir o quê? Vapor. Vai produzir vapor. Mas se você tampar a panela, o vapor vai ser o quê? Contido. E depois de algum tempo vai produzir o quê? Uma grande pressão. Por isso que você tem uma panela chamada panela de pressão. Quem tem panela de pressão em casa? Você sabe disso. O que acontece? A pressão libera o poder para cozinhar qualquer alimento que esteja ali dentro. Mas se aquela panela
não estiver tampada, o que vai acontecer? O vapor desaparece. A utilidade acaba. Por causa da tampa, o vapor vai se transformar em pressão. Esse mesmo princípio produz energia ou poder que move quase todo tipo de veículo, seja um automóvel, seja um navio, seja um trem. Quando você olha aqueles trens antigos, não é assim? Era movido a vapor, fazia a pressão com que a máquina funcionasse, a locomotiva fosse. Todos são movidos pelo poder que vem sob a forma da pressão. Então o poder é proporcional à pressão. Quanto mais pressão, mais poder. Quanto menos pressão, menos poder. Quando você olha a vida de Jesus Cristo, ele era cercado de pressão de todo lado. Era a pressão dos enfermos que queriam ser curados. Era a pressão das pessoas que não eram amadas para serem amadas. Era a pressão do pecado para as pessoas. Ou seja, pressão. E a pressão levava o quê? A manifestar a graça do poder, a trazer vida àqueles que precisavam. Era algo tão diferente. Deus quer que conheçamos seu poder. Por isso Ele permite que sejamos expostos às pressões. O problema é que muitos de nós somos como uma panela sem tampa sobre o fogo e que não produz pressão alguma. E muitos aprendem a conviver com as lutas e tribulações de tal forma que sentimos a força da pressão sobre nós. Esse é o motivo porque muitos não têm provado o poder de Deus em suas vidas, irmãos. É preciso tampar a panela. Diga para você, meu irmão, é preciso tampar a panela. Diga para ele, meu irmão, é preciso tampar a panela. Como fazemos isto? Quando nós recusamos a conviver com determinadas circunstâncias. Como eu disse, as pressões vêm de muitas fontes. Do inimigo, das circunstâncias, do pecado, das enfermidades, até mesmo da obra de Deus. Em todas elas, o que Deus quer? Deus quer que conheçamos o poder chamado poder da ressurreição. Vamos supor que você esteja desempregado. Se você é como uma panela destampada, você simplesmente se prostrará e se resignará diante dessa situação. Eu estou desempregado, é assim mesmo, o país está passando por crise, não tem emprego. O fogo veio, mas não produziu pressão nenhuma. Todas as vezes que nos resignamos e deixamos de orar, nada mais somos do que uma panela estampada. O vapor vai embora. Suponha que esse irmão, nessa condição de desemprego, suponha que ele se levante e diga: eu não aceitarei ficar desempregado nem mais um dia. Deus prometeu que eu comeria do trabalho de minhas mãos. Eu vou encontrar um emprego. Há uma promessa. Ele diz que nós iríamos comer do trabalho de nossas mãos. Eu não vou comer do trabalho do sogro, da sogra, da mulher, dos filhos. Eu vou comer o fruto do trabalho das minhas mãos. Ele vai fazer o quê? Ele vai colocar a tampa na panela. E quando ele coloca a tampa, ela vai produzir o quê? Pressão. E quando vem a pressão, alguma coisa vai começar a acontecer. Esse irmão que estava desempregado assim, nessa situação, ele ora uma vez e nada acontece. Ele ora uma segunda vez com uma pressão interior maior e ainda nada acontece. Na terceira vez, ele ora. Mas ele não faz aquela oração tipo reza, não. Ele berra, ele grita.
Ele traz aquele clamor da sua alma. Observe que a pressão vai o quê? Aumentando. E o poder da oração também. Na quarta vez ele ora de que forma? Ele simplesmente geme diante de Deus. Da mesma maneira que fez Ana, no primeiro capítulo lá de Samuel. Quanto mais tempo passar, maior será a pressão interior e também será maior o poder da oração. O que fez ali Jesus no Getsemane? Ele orava com tal intensidade que o seu suor era sangue. O poder da pressão leva à oração. Se você olhar ali o texto do Getsemane, quantas vezes você encontra oração ali? Oração, orar, 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 orar. A pressão leva. Você está entendendo por quê? A oração de muitas pessoas é completamente ineficaz? Porque são destituídas de poder. Não foram geradas por uma necessidade, por uma pressão interior. O primeiro princípio da oração respondida é exatamente esse: a necessidade. Quando você está adorando, você não está buscando uma resposta. Você está se deleitando no Senhor, adorando, engrandecendo. Mas quando você está diante de uma necessidade específica, essa necessidade te leva exatamente a crer, a buscar. Se nós realmente necessitamos de algo e nos recusamos a viver sem aquilo, então oramos. Nesse nível, só resta uma alternativa: ser uma panela tampada que produz pressão e poder. Poder faz acontecer. Meu irmão, você que é solteiro e quer casar, tampe a panela. Minha irmã, você que é solteiro e quer casar, tampe a panela. A pressão vai ser produzida. A necessidade. Você diz: eu estou cansado, eu quero. Nesse ano do jubileu, um ano de bênção na minha igreja. Ó Jesus, eu quero casar esse ano. Senhor, abra os meus olhos. E abra os olhos dele para me ver também. Ou seja, é exatamente isso. Há uma relação proporcional entre o poder e a pressão. Se desejarmos o poder, é necessário que saibamos lidar com a pressão. Não há poder sem uma pressão equivalente. Vamos ver como a pressão, irmãos, produz o poder de Deus em diversas circunstâncias na nossa vida. A pressão para vencer o pecado. Romanos capítulo 8, os versículos 1 e 2, dizem assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Muitos de nós aprendemos a conviver com o pecado em nossas vidas. Somente experimentaremos a libertação se o desejo de libertação produzir uma pressão tal que o poder da oração seja liberado. Alguém, por exemplo, que tem problemas com a ira, depois que ele define que ele não vai mais permitir esse pecado na sua vida, ele vai começar a orar. No início, as orações serão, como eu disse, nesse tom moderado. Mas depois de um tempo, em forte clamor, com lágrimas, então o poder se manifestará. Nós precisamos ter uma relação semelhante em relação a cada pecado.
Muitos irmãos não experimentaram ainda uma vitória completa, porque não chegaram a esse nível de insatisfação, de pressão interior para a mudança. Quando nós olhamos o filho pródigo, lá na terra distante, enquanto ele estava cheio de dinheiro, onde estava ali para ele tudo tão tranquilinho, ele foi continuando a viver ali. Quando o dinheiro acabou, quando os amigos foram embora, quando ele ficou naquela situação, debaixo de tanta pressão, não tendo nem o que comer, vivendo entre porcos, comendo a comida de porcos, aí ele começou a orar, dizendo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, eu vou dizer ao meu pai: pai, eu pequei contra o céu diante de ti, meu pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. O que aconteceu? Ele colocou o quê? A tampa. O poder estava ali antes, mas o vapor evaporava todo. Mas no momento quando ele colocou a tampa, quando ele começou a orar, e ele orou com intensidade: levantar-me-ei. Antes ele não tinha poder para levantar. No trato com o pecado, quantas vezes pessoas se acomodam a determinados pecados da vida, mas no momento quando ele põe a tampa, ele diz: eu não vou mais viver assim. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Podemos viver assim. Ou seja, a pressão leva as pessoas a viverem longe do pecado. A situação de pressão, em segundo lugar, a pressão da necessidade. Meus irmãos, a pressão faz com que a oração seja poderosa. Quando buscamos algo com muito empenho, nós não descansamos enquanto não recebemos a resposta. Isso é o poder canalizado. O primeiro princípio da oração não se firma na fé, mas em alguma promessa da palavra, mas na necessidade. A necessidade vai levar a pessoa a orar com poder. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, ore, 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 com a panela tampada. Em Êxodo capítulo 32, o versículo de número 32, há um momento quando Moisés ora ao Senhor, num momento assim de muita crise. Ele estava debaixo de tanta pressão, e ele fez uma das orações mais absurdas para serem feitas, e que impressionou Deus. O povo havia pecado, rebelado contra Deus, e Deus disse: eu vou acabar com todo o povo, só vou poupar você, Moisés. Mas Moisés volta e diz assim: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Alguém para fazer um nível de oração assim, mais do que compaixão, esta oração de poder, a necessidade, meu irmão, a pressão das necessidades. Ou o povo todo seria dizimado, mas Moisés intervém e diz: Senhor, perdoa, poupa o povo. Senhor, faça isto, ou risque o meu nome do teu livro. O apóstolo Paulo, ele era um pregador, era um evangelista. E houve um momento quando ele olhou para o povo de Israel, que era o seu povo, no capítulo 9 de Romanos, o verso de número 1. Romanos capítulo 9, verso 1. Olha o que a necessidade levou Paulo a orar.
Romanos 9, verso 1 diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, maldito, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Era tal a pressão que Paulo sentia pela salvação do seu povo, ao ponto dele dizer: Deus, se eu for separado de ti, se eu for amaldiçoado, mas se o povo vai ser salvo, faça isto, Senhor. A pressão da necessidade. Ali no Getsêmani, a necessidade era a redenção, era a salvação. Não houve um momento sequer que Jesus Cristo tivesse pecado ou entristecido o Pai. Mas quando ele ora a Deus: Pai, passe de mim esse cálice. Não era o cálice de ir à cruz. Não era o cálice que ele seria torturado, as dores físicas que sentiria. Não. Mas a dor do Pai voltar o rosto e não contemplá-lo. Era a dor da separação. Quando Ele assumiria todos os nossos pecados. Quando Ele, bênção pura, seria maldito. Quando Ele, que nunca adoeceu, iria absorver e levar sobre o seu corpo todas as nossas enfermidades. Ele se tornaria ali na cruz o nosso, que Ele está nos substituindo, tomando o nosso lugar. O cálice era este, a necessidade. Por isso, meu irmão, lembre-se de que Deus somente lhe dará aquilo que você realmente quer. Esse querer gerado pela necessidade gera grande poder, poder na oração, porque gera o quê? A pressão. Não se conforme com menos do que aquele que é o melhor de Deus para você. Lembre-se que Deus tem permitido essa tribulação para que você possa conhecê-lo como Jeová Jirê, o Deus provedor. Esta pressão que você está passando, como reagir? Tampe a panela. A pressão vai levar a alguma coisa. Em terceiro lugar, a pressão das circunstâncias. Existe uma manifestação na Bíblia conhecida como o poder da ressurreição. O que vem a ser esse poder? Suponha você que antes de você ser crente, você era assim aquela pessoa muito paciente. Você enfrentava assim, com muita paciência, as vicissitudes da vida. De repente, você se converteu. E justamente agora, a sua paciência esgotou. Você começa a orar para obter paciência. Agora, em resposta à sua oração, Deus permite que venham situações as mais adversas sobre você. Justamente naquelas áreas onde a sua paciência se esgota. Para quê? Para torná-lo a tornar-se paciente. Porque a paciência que você demonstrava antes era a paciência natural. Ele agora quer ver em você uma paciência espiritual ou sobrenatural, não resultado só do seu temperamento, mas Ele quer ver
a manifestação da ressurreição na sua vida. É diferente. É o fruto de uma crise entre você e Deus, regada muitas vezes com lágrimas, com clamor. Por isso que a pressão é importante para podermos experimentar o poder da ressurreição do Senhor. Muitas pessoas trazem coisas naturais para a vida com Deus. Mas o Senhor não quer que você viva a vida cristã do seu natural. É a manifestação da vida sobrenatural. É totalmente diferente. Por causa disso, o Senhor permitirá que nos sobrevenham muitas pressões, para que essas virtudes naturais cessem e alcancemos aquelas que vêm do próprio Senhor. Quem está compreendendo? Está claro? Em quarto lugar, existe a pressão da obra de Deus. Muitos líderes de células acabam no meio do caminho desistindo por causa das pressões. Muitos não são bem-sucedidos na obra de Deus porque não conhecem o poder das lágrimas que fluem da pressão. A obra de Deus é regada com muitas lágrimas. Diz aqui Paulo que servia o Senhor com muitas lágrimas. E as lágrimas continuam sendo uma maneira ainda de servirmos ao Senhor hoje. Se a pressão interior por unção, revelação, poder na vida da igreja forem realmente suficiente grande, irmãos, isso vai produzir uma pressão em alta escala. As orações que fluirão dessa pressão serão carregadas de poder e detonarão de uma forma tão gloriosa o mover de Deus. Eu oro pelos irmãos. Quantas vezes, antes de vir aqui, a gente fica diante de Deus, orando, chorando. Existem momentos que não temos palavras, apenas gemidos diante do Senhor, para que cada irmão possa viver a aliança dele com Deus, para que cada um possa realmente florescer para a glória de Deus. Quando olhamos a nossa cidade, o desafio que é Belo Horizonte, o sonho de ver esta cidade aos pés do Senhor, as orações têm que ser feitas dentro da panela tampada, para produzir essa pressão. E algumas vezes é tão grande, que explode a panela. Muitas vezes as pessoas acham a obra de Deus. A obra de Deus não é isso que as pessoas muitas vezes imaginam, irmãos. Hoje está sendo assim. Algumas pessoas imaginam, eu vou ser pastor. Pastor é uma vida assim, tão gostosinha, tão boazinha, tão minha. Pode ser para muitos. Mas eu posso dizer aos irmãos, nesses 40 anos de ministério, é debaixo de muita pressão. Quando você olha o ministério de Jesus, acompanha o ministério de Paulo, caminhe pela palavra, muita pressão. Existe a pressão do inimigo, irmãos. O de que precisamos hoje, irmãos, aqui na vida da igreja, é de gente que tenha realmente um grande desejo de ver as obras do diabo desfeitas. Quando o inimigo vier como torrente de águas, deixe fluir. Deixe fluir do seu coração aquele clamor carregado de ânsia, de zelo, de necessidade.
Não seja como a panela destampada, que deixa escapar o vapor. Não olhe para as obras do diabo, sem sentir antes uma profunda indignação. E essa indignação, meu irmão, canalizada na oração, se tornará o dinamite do poder da vingança do nosso Deus contra ele, da manifestação da própria vida do Senhor. Não corra das pressões, não corra do Getsêmani. Quantas vezes Jesus foi ali no Getsêmani? Era o lugar da pressão. O que está registrado aqui foi a última vez que ele esteve ali. Mas era o seu costume estar ali, porque ali no Getsêmani tampava a panela e o poder se manifestava. Coloque-se em pé no seu lugar por um instante. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. E dê as mãos pelos corredores também. Olhe para mim. O templo aqui em Lagoinha, ele parece uma panela, não é? Mas nós queremos que seja uma panela tampada. Levante a mão do seu irmão. Olhe para mim. Há um poder na pressão. A pressão no natural move máquinas. A antiga Maria Fumaça é de vapor. Os navios, o mesmo processo. A pressão, o fogo e o tempo transformam o carbono em um diamante. Na nossa vida, se você soubesse, irmão, as pressões colocam para fora o que somos. Quantas vezes as pessoas perdem porque a panela está destampada. Mas hoje, volte comigo ao Getsêmani. Ali no Getsêmani vejo o Senhor, debaixo de todo o peso da pressão, mas Ele transformou na redenção na nossa vida. Hoje é esse dia, irmãos. É um dia de não fugirmos. É o dia de você realmente ter uma compreensão diferente. O Getsêmani é o lugar onde você se prostra e ora. Mas e ora com tal intensidade. Há tanto calor, há tanto fogo. Tanto. Que talvez você venha suar sangue. Mas diz a palavra que o Senhor tomou a mim e a você como pedras vivas, como um diamante, e nos fez a sua igreja. Plantou você aqui em Lagoinha. Não sei há quantos anos você está aqui, para sonharmos juntos, para honrarmos o Senhor, para cumprirmos a vontade dEle. Por isso, meu irmão, nunca desista. Nunca desista. Deixe que a pressão te leve a cumprir a vontade do Senhor. Sempre dizendo, não a minha vontade, mas a tua vontade. Amém? Levante a mão do seu irmão. E nós vamos orar, fazendo uma oração agora, dizendo, Senhor, eu quero voltar ao início de tudo, Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor recomece na minha vida o processo que foi interrompido. Senhor, eu quero que o Senhor comece na minha vida, Senhor. Ó Deus, volte novamente, volte. Eu sei, Senhor, que a pressão, ela nos mostra como somos.
como somos, como reagimos. A pressão, ela produz a realidade. A pressão produz poder. Por isso, Senhor, eu quero viver o meu primeiro amor intensamente, te amando, te servindo. Levante a mão alta do seu irmão e vamos cantar. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero voltar. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Sim, Senhor, eu quero. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a ter. Eu vou pedir agora. Quantos aqui são membros de Lagoinha? Levante a mão. Você agora vai orar. Você que está com a mão levantada. Marido, você vai abraçar a sua esposa. A não ser que seja marido e mulher. Um homem vai abraçar um homem. Uma mulher vai abraçar uma mulher. Talvez você esteja ao ponto de afirmar: eu estou desistindo, acabando. Mas coloque a tampa hoje. A pressão vai gerar poder. A pressão vai gerar poder. A pressão vai levar a uma atitude, uma decisão, alguma coisa a ser feita. Comece a orar por ele. Comece a orar. Talvez no seu local de trabalho, na sua empresa, coloque a tampa. Nos seus negócios, coloque a tampa. Na sua família, coloque. Na sua saúde. Tudo será tão novo. A manifestação da própria vida do Senhor. Ministre a vida dele. Vá trazendo sobre ele graça sobre graça. Vá trazendo sobre ele graça. Vá trazendo sobre ele graça. As pressões revelam quem é você. Não se dobre. Querido Pai, vá confirmando aos teus filhos, Senhor, a graça do testemunho. Senhor bendito, que debaixo das pressões cada um possa se revelar como o Senhor quer que ele viva. Senhor, em teu precioso nome, Senhor, ó Deus, que haja sobre os teus filhos tanto da tua graça e da tua unção, Senhor, que possam viver intensamente para o Senhor, para o louvor da tua própria glória, que nada possa roubá-los, ó Pai, de serem, ó Pai, aqui na terra, Senhor, testemunhas tão vivas do teu poder e da tua fidelidade. Senhor, que eles possam, ó Pai, realmente produzirem para a glória do Senhor, ó Pai, te amando mais, te servindo mais,
te querendo mais, jamais se dobrando. Eu os abençoo, para que jamais, ó Deus, eles possam se esquecer. Jamais se esqueçam do que nesta manhã tu falastes com eles, em teu precioso nome. Abraçando o irmão que você está, olhe para mim. Na Bíblia temos a história de 3 rapazes que foram levados para a Babilônia. O rei havia construído um grande ídolo, e a pressão veio para que todos se dobrassem diante daquele ídolo. Aqueles 3 eram desconhecidos de milhares que estavam ali, mas eles resolveram. A pressão manifesta a fé. Quando aqueles 3 não se dobraram, quando aqueles 3 foram colocados ali, ficaram em pé, o rei disse: eu vou colocar vocês no fogo, na fornalha. Eles falaram: ó rei, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar. Pode nos livrar dessa pressão. Mas se Ele não nos livrar, mesmo assim, não nos dobraremos. O rei os ameaçou. Quando novamente a orquestra tocou, eles permaneceram em pé. Você conhece a história? Foram lançados dentro da fornalha. Era um calor terrível. Só aqueles que se aproximaram para lançá-los, o fogo os destruiu, tal a intensidade. Eles foram julgados lá dentro. Mas o que fez? Deus tampou a fornalha. E mais do que isso, Deus entrou na fornalha. Passeou com eles ali. E eles disseram, o rei olhou, outros viram. E eles disseram: não lançamos 3, como vemos 4. E o 4 parece com os filhos de Deus. Querido, dentro da pressão, você nunca vai estar sozinho. O Senhor vai estar com você. O Senhor vai estar com você. Vai passear com você. Vai fazer da panela de pressão um espaço para você fazer piquenique, passear com você. Por isso, meu irmão, Getsemane é um lugar comum, como de costume Jesus ia. Estranhe na sua história se você não está passando por pressões. Alguma coisa deve estar errada. Quem sabe até hoje você acha que é crente, mas não é. Quem sabe você ainda não entregou mesmo sua vida a Jesus. E nesta manhã nós queremos orar por você. Por você que já ouviu muitas vezes do Evangelho, mas até hoje não se entregou a Jesus. Ou quem sabe você é alguém que um dia começou a andar com Ele, mas se afastou, desviou. Hoje é um dia de você voltar para Ele. Por isso, abraçado com a pessoa que você orou, ore comigo dizendo assim: Senhor Deus, eu abençoo
essa pessoa que está ao meu lado, se ela não tem o Senhor ainda, eu oro, Deus, para que ela te receba como seu Senhor e Salvador. Ou se ela estava desviada, eu quero vê-la a partir de agora restaurada em plena comunhão contigo. Eu a abençoo, eu reivindico o coração dela para o Senhor, em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Enquanto você está com seus olhos fechados, eu sei que o Senhor Deus está com os olhos abertos, olhando para você. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, oramos para que você faça essa decisão hoje. Ou você que estava desviado, para que hoje você volte aos caminhos dele. E para orarmos juntos por você. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou você que se reconcilia com Ele, eu quero pedir que você levante uma das suas mãos, onde você estiver. Levante bem alta a sua mão. Você que entrega a sua vida a Jesus, você que o recebe como seu Senhor e Salvador, ou você que se reconcilia com Ele, levante bem alta a sua mão. Balance a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida, isso. Agora eu vou pedir algo. Faça assim. Eu vou pedir que ninguém ande agora, porque senão as escadas ficarão cheias e as pessoas serão impedidas de vir. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, entregando a vida a Jesus ou se reconciliando, deixe seu lugar e venha até aqui à frente. Nós vamos orar por você agora. Esse é o momento de Deus para você. Esse é o momento de Deus. Existe essa pressão, que é a pressão do pecado, mas hoje tem uma pressão maior. Ou seja, há um poder que vai se manifestar. Você que hoje está longe dos caminhos do Senhor, você que um dia na sua história caminhou com Ele, você que se deleitava com Ele e hoje se afastou, volte, é a hora da reconciliação. Ou você que não entregou a sua vida a Jesus, é o momento de Deus para você, é o momento do céu para a sua vida. Deixe seu lugar e venha, é a hora do céu para você. Vem. Quantos aqui já são crentes em Jesus? Olhem para a pessoa que está aí ao seu lado, pergunte se já entregou a sua vida a Jesus. Como está a sua vida com Deus? Esta é a hora de Deus para você. Esse é o momento do céu para você. Bendito seja o nome de Jesus. Quem já é crente, estenda as duas mãos sobre estas vidas. Por que vocês não cantaram? Diferente hoje é o meu coração. Tudo vai ser diferente. Diferente hoje é o meu coração. Vem. Cristo deu-me paz eterna. Sim, diferente hoje é o meu coração. Esta é a hora de Deus para você. Venha, tudo será diferente. A mudança acontecerá. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz eterna. Sim, diferente hoje é o meu coração. Vamos estender nossas mãos. Vocês que estão aqui, olhem para mim. Ninguém ama vocês mais do que Jesus.
Ninguém. E Ele recebe a cada um de vocês. Tudo será diferente a partir de hoje. Tudo. Você recebe o perdão que Ele oferece. Ele vai trazendo um recomeço para vocês. Tudo. Por isso que o povo de Deus que está aqui, com as mãos estendidas, vai orar por vocês dizendo assim: ó Deus e Pai, nesta hora, eu sei que o Senhor contempla estas vidas que estão no teu altar, e delas agora eu desligo todo o poder de Satanás e ligo cada um desses corações ao teu coração, para que vivam a partir de hoje como teus filhos, amados e queridos, perdoados em teu nome. Amém. Vocês que estão aqui receberam a Jesus e nunca mais Jesus vai sair da vida de vocês, nunca. Mas hoje vocês recebem também uma família que ama muito a vocês. E eu quero que você conheça essa nova família. Essa família vai levantar as mãos para os céus e vai contar comigo até 3. Quando eu for contar o 3, você vai virar para conhecer essa família. Olha para mim. Todos juntos? 1, 2, 3. Vire agora. Uma família Abençoamos vocês. sem qualquer Abençoamos vocês. Abençoamos. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. glória Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. vivendo compromisso Te abençoo. do grande amor de Cristo. Te abençoo.